Salve galera, meu nome é Márcio e esse é o canal Café e Cultura. Hoje eu tô aqui para fazer um top 5 livros policiais, então já puxe sua cadeira, pega uma xícara de café que o vídeo começa depois da vinheta. Livros policiais são uma febre no mundo todo, afinal todos nós gostamos de seguir a investigação passo a passo para no final sermos apresentados toda a verdade. Eu gosto muito do gênero, escrevo sobre o gênero, então resolvi elencar quais seriam as 5 principais obras de romances policiais já feitos. Então a lista vem agora. Antes de falar dos 5 livros, eu queria fazer de forma honrosa a citação ao livro que deu origem a tudo isso. O gênero policial, igual a gente conhece, teve origem com Edgar Allan Poe, com as obras, no caso as narrativas dos assassinatos da Rua Morgue. Então seriam 3 contos na verdade. Esse, o assassinato da Rua Morgue, o segundo é o mistério de Mário Roget e o terceiro é a carta roubada. Então esses seriam as histórias iniciais na qual deu origem todo o universo policial que a gente conhece hoje. Essas histórias tinham um detetive chamado Lupin, que é muito similar ao Sherlock Holmes que a gente conhece. Digamos que Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, deu uma copiada no personagem de Poe e fez Sherlock Holmes. Então vale a pena você conferir. Essas histórias eu tenho nesse livro aqui da Dark Side, que é do terror clássico, é o livro de Edgar Allan Poe do terror clássico. Beleza? Então agora, definitivamente, vamos à lista. Em quinto lugar, eu coloco o livro Não Conte a Ninguém, de Harlan Coben. Harlan é um cara mundialmente conhecido, já ganhou vários prêmios relacionados ao romance policial, e o Não Conte a Ninguém acredito que seja ou a principal obra dele ou uma das principais obras dele. Nesse livro é contada a história de David Beck e Elizabeth, que no aniversário de casamento deles, eles estão na parte mais afastada da cidade, é uma área meio que rural, eles são atacados, né? Ele fica desmaiado e ela é brutalmente assassinada. Só que anos depois ele começa a receber alguns e-mails. Nesses e-mails tem algumas informações do tanto quanto particulares do casal e ele começa a desconfiar que Elizabeth possa estar viva. E o título do e-mail é esse, né? Não conte a ninguém. Então também dá origem ao livro. Então assim, é uma obra muito intrincada, uma obra com vários personagens agindo em locais distintos para que a trama aconteça, bons personagens e é uma obra que tem muito romance. É uma característica de Harlan isso, ele coloca muito romance nas histórias dele. Tem outra história dele que eu li, que é 6 anos depois, que é uma história até similar, Não Conte a Ninguém, e também tem muito romance envolvido. Para quem gostar da história e gostar do autor, na Netflix tem duas séries baseadas em suas obras, que é Safe, que é com Michael C. Hall, e Não Fale com Estranhos, ambas baseadas em livros dele, beleza? Então fica aí no quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloco o livro Conte-me Seus Sonhos, de Sidney Sheldon. Sidney Sheldon é um autor mundialmente conhecido, que entrou para o Guinness Book como o autor mais traduzido do mundo. Nessa história em particular, é contada as histórias de Ashley, Tony e Alette, que são 3 mulheres de temperamento bem distinto, que trabalham no Vale do Silício. Ao entorno dela, ao redor delas, começam a acontecer crimes com homens. Então, homens que chegam próximo a elas começam a morrer de uma forma brutal. E aí elas se tornam as principais suspeitas, né? Isso aí como se fosse a sinopse do livro. Porém, esse livro é dividido em 3 partes, onde não são só pontos de vista. Cada protagonista desse livro acaba contando uma parte da história, como se alguém contasse o início, alguém contasse o meio e alguém contasse o fim. Foi um livro que me prendeu do início ao fim. Ele tem uma característica particular, que eu não posso falar o que é, mas é uma coisa que vai te deixar confuso, vai te fazer pensar o livro inteiro. Esse livro não é um dos mais famosos de Sidney Sheldon, porém me impressionou do início ao fim e eu coloquei ele aí em quarto lugar. E em terceiro lugar está o primeiro livro da trilogia Millennium, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do sueco Stieg Larsson. A história desse livro começa quando o patriarca da família Vanja, que é uma gigante do industrial da Suécia, chama um jornalista da revista Millennium, que é Mikael Blomkvist, para investigar o desaparecimento da sobrinha dele que aconteceu há mais ou menos 40 anos atrás. Foi um mistério na época, no dia que ele desapareceu, não conseguiram achar o corpo e até hoje se mantém um mistério. Só que o mais estranho é que todo ano esse Henrik Vanja, ele recebe o mesmo presente que ele recebia antes dela desaparecer, digamos assim. Então ele alimenta a esperança que ela pode estar viva em algum canto. Então, sob o pretexto de estar fazendo uma biografia da família, Mikael se envolve com os Vanja para tentar descobrir o que houve com Harriet. No meio da investigação de Harriet, ele descobre que ela pode ter sido vítima de um assassino
de mulheres, né? Que daí dá o nome, né? Os homens que amavam as mulheres. E aí quando ele percebe que a coisa é um pouco mais grave, ele pede ajuda a uma outra investigadora, que é a Lisbeth Salander, que é a segunda protagonista do livro. Ela é uma menina magra, anoréxica, cheia de tatuagens, de piercing, com vários problemas com a sociedade. Só que ela tem uma mente brilhante, ela é uma hacker e investigadora de primeira. E os dois se juntam nessa investigação desse assassino. Esse livro é muito bom porque ele mistura várias coisas em um livro só. Ele tem tanto a parte da investigação do desaparecimento de Harriet, ele tem a questão do assassino de mulheres, ele tem a vida pessoal de Michael, que é super intrincada com algumas questões. A de Lisbeth também, que é cheio de problemas, tinha e tem vários problemas com a sociedade. Enfim, a revista Milênio também, que é muito importante na história, e tudo isso intrincado em um livro só. Esse livro poderia entrar facilmente como meu livro favorito, porém, quem chega depois tem que respeitar quem chegou antes. Então eu coloco ele em terceiro lugar, mas é um livro maravilhoso. E agora vamos conhecer os dois primeiros. Em segundo lugar está o livro O Cão dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle. Na minha opinião, é o melhor livro dele, porque assim, ele tem vários contos sobre Sherlock Holmes. O livro, salvo engano, só tem 4, que é O Cão dos Baskerville, O Estudo em Vermelho, acho que é O Vale da Morte e O Signo dos 4. Salvo engano, todos os outros são tidos apenas como contos. Esse livro em particular conta a história da família Baskerville, que ela é meio que perseguida por um cão. Mas um cão tipo mais como se fosse um demônio, alguma coisa sobrenatural, que perseguisse todos os membros da família dele e que há muito tempo vem matando o pessoal da família Baskerville. Então, quando morre o proprietário da casa, onde a história se desdobra, é chamado Watson e Sherlock para poder investigar o assunto. O livro é muito bom, na verdade, porque ele mescla terror e romance policial. Boa parte dele você parece estar lendo uma narrativa de puro terror, de puro sobrenatural, que se passa numa área mais mais rural, que eles chamam de charneca, que é algo mais como se fosse uma caatinga, digamos assim. É uma coisa bem seca, e ele coloca mais elementos que deixa mais tenebroso ainda. Então parece muito um conto de terror do século XIX. Esse autor ele também escreve contos de terror, já li algumas coisas dele e eu me lembrei, eu assimilei com o Cão dos Baskerville, com o que eu já li dele. Então é um livraço, mas seja pequenininho, mas é um mistério constante e você vai ficar se perguntando até o final se realmente há algo sobrenatural matando os Baskerville ou se é uma coisa que Sherlock e Watson vai desvendar. Então o Watson fica mergulhado naquela coisa de medo e Sherlock vai seguindo a linha de raciocínio dele. Esse livro foi adaptado em um episódio da série Sherlock. Então quem quiser ver isso um pouco ambientado, é uma série da HBO, parece, e tem na Netflix. Então, por ser esse livro tão bacana, por ser um dos maiores autores de suspense policial, de romance policial da história, fica aí em segundo lugar. E em primeiro lugar está a melhor história de todas, e não sobrou nenhuma, de Agatha Christie. Nessa história, 10 pessoas são chamadas para uma ilha com pretextos diferentes. Quando elas chegam nessa ilha, elas são reunidas em uma casa e aí uma vitrola começa a falar de coisas do passado de cada uma, meio que expondo algo de ruim que elas fizeram. Aí depois disso, elas vão para os seus quartos e no quarto de todas tem um poema escrito na parede, que é o poema dos 10 soldadinhos. É um poema muito bem feito e aí assim, depois as pessoas que estão nessa casa começam a morrer uma por uma de acordo com os versos do poema. O primeiro fala assim: 10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um engasgou e só sobraram 9, e o primeiro morre engasgado. Então assim, cada verso do poema vai fazendo com que um deles morra. E aí a história segue nesse ritmo. Gente, não tem como negar que esse é o melhor romance policial já escrito. Não tem. A própria autora falou que foi muito trabalhoso fazer ele e o final foi uma obra de arte. Ele já foi adaptado várias vezes para o cinema, não tem nada muito recente, mas tem um filme em 2005 que é Caçadores de Mente, no qual alguns policiais, alguns agentes do FBI vão para uma ilha e lá tem um assassino entre eles e começa a matar os outros. Então acho que é o mais recente relacionado a essa história é esse filme. Então ele tem esse mistério no qual quem chamou essas pessoas para essa ilha, que se identifica com o nome de Ninguém, e aí lá todos que não se conheciam se conhecem, acabam morrendo, seguindo os versos do poema. Você fica se perguntando como é
que eles conseguem morrer ou serem assassinados idênticos ao poema. Então é um livro tão bom que ela só explica o que aconteceu no epílogo. O livro acaba e você não sabe o que aconteceu. Ela tem um epílogo que ela explica toda a questão da história. Então é um livro fascinante que tinha que ter ficado em primeiro lugar, pois não há um outro que possa ocupar esse pódio. Eu tive até pesadelos quando eu li esse livro, na noite que eu li esse livro. E aí, gostaram da lista? Concordam, discordam? Tem algum livro que tinha que estar nela e não está? Tem algum livro que está nela e não deveria? Deixa aqui nos comentários também. Acima de tudo, tá aí indicação de super grandes livros para você conhecer, que vai mexer com sua cabeça. Beleza? Então, tchau e até a próxima.